que a abdução que ocorria no passado, então a pessoa está andando de carro na zona rural, de repente vem um OVNI, rapta, leva todo mundo para dentro, faz um monte de exame, às vezes leva com carro e tudo. Isso mudou um pouco de uns tempos para cá, da década de 90 para cá, a gente percebe que a abdução ela continua ocorrendo, mas a gente mudou o nome dela para visita de dormitório. O que é isso? A nave vem, independente de ser zona rural ou cidade grande, até em São Paulo tem casos, ele fica em cima da casa ou do lado, projeta um foco de luz e através desse foco ele rapta a pessoa enquanto ela está dormindo. Então vamos supor que tem um casal lá. O casal está dormindo, mas o interesse deles é na mulher, por exemplo. Então o homem vai continuar dormindo num sono bem profundo, a mulher vai ser levada, esses seres, eles adentram por aquele foco, porque o foco, ele como desmaterializar-se a parte física da parede ou da janela e eles conseguem, de alguma forma, adentrar na residência, no quarto, onde está o foco deles, que é a mulher ali para fazer os experimentos. E aí eles pegam, flutuando geralmente essa pessoa, levam para dentro da nave, fazem o que tem que fazer e depois devolvem essa pessoa para dentro. Isso tem inúmeros casos, né? Milhares de casos no mundo todo e que seguem um padrão. Então a gente percebe que a visita de dormitório também possibilita um risco menor para esses seres. Porque no passado, quando ocorria as abduções, algum contato de terceiro grau mais próximo, às vezes pegava lá um matuto, que nem tem o caso de Crixás, que aconteceu em Goiás em 1967. Tava o marido e a mulher voltando da casa de parentes, e quando ele estava quase chegando na fazenda, onde ele é capataz ali, ele observou que tinha um avião diferente, pousado, né, parado na estrada, inclusive bloqueando a estrada. Ele era redondo, como se fossem uns pratos emborcados, né, e um disco. E na frente desse objeto, ele observou 3 crianças a princípio, que eram pequenininhos. Pessoal, tem 3 crianças brincando ali. Quando ele se aproximou mais, ele viu que não eram crianças, que eram aqueles baixinhos, cabeçudos, carecas, vestindo uma roupa colante no corpo. Eles tinham, os 3, o mesmo aspecto, e ele não teve dúvida. Como ele era um exímio atirador, ele pegou seu espingarda, porque geralmente nessa época você anda armado no interior lá de Goiás, por conta de onça, desse tipo de coisa, para se proteger mesmo. E aí ele pegou a espingarda, mirou na cabeça de um daqueles tripulantes daquele OVNI que estava ali e mandou bala. E acertou. Aí a criatura caiu. Os outros 2 correram para socorrer e ele simultaneamente recebeu no ombro um raio verde que saiu daquela bacia, daquele OVNI, aquele disco que estava ali, saiu um raio verde, atingiu ele caiu desacordado, a esposa dele viu que os seres levaram aquela criatura para dentro, e aí a nave decolou e foi embora. Aí ela ajudou, reanimou o marido, levou para a fazenda, ele começou a piorar. O dono da fazenda, que na época era uma pessoa importante também, trabalhava na área de banco e era diretor, tinha essa fazenda lá, resolveu levar ele, sabendo da história, para um hospital lá em Goiânia, onde tinha mais recursos, onde ele veio a falecer de leucemia em alguns dias. Aí foi orientado para se queimar roupa de cama, né, onde ele ficou e tal, não sabia o que era aquele tipo de coisa. Então, essas interações, eu contei um caso, aqui tem vários casos de agressão de terrestres a esses tripulantes, e que às vezes teve alguma efetividade, atingiu a criatura. Tem casos no Pará, da Operação Prato, em que foi atirado na criatura e saiu até uma substância como se fosse sangue, mas de cor esverdeada da criatura. A criatura conseguiu escapar, mas ainda ficou o vestígio
né, de que ela teria sido alvejada, acertada ali pelo tiro e sangrou, né, de alguma forma, que a gente não era sangue vermelho, era algo verde, diferente. Então, por isso que a visita de dormitório, algum tipo de tecnologia que eles usam, jogando esse foco de luz, e às vezes o ser que está ali é uma projeção holográfica, que caso ocorresse aí uma possível interação do ser humano, sei lá, tentar se debater, né, e tentar fugir, não conseguiria, porque estaria num outro tipo de vibração. A gente não sabe que raio de tecnologia é esse, mas que a pessoa acaba indo para lá fisicamente ou de alguma forma transmutada, o próprio físico dela, coisa que no passado não ocorria dessa forma. O caso Antônio Vilas-Boas, também, que foi um caso de relação sexual e tudo mais, ele foi pego na marra, à força. Esse caso aconteceu em São Francisco de Sales, Minas Gerais, em 57. E ele estava arando a terra, porque para ganhar tempo, às vezes eles aravam a terra à noite, preparando a terra, que era mais fresco, né? Não tinha o sol escaldante. E assim, eles já tinham visto luzes lá, e nesse dia em que o Antônio Vilas-Boas, é o caso Vilas-Boas, bem famoso aí, ele viu a nave, pousou, morreu o sistema elétrico do trator, que ele estava com o trator ali, parou de funcionar, e ele viu os seres vindo pro lado dele, ele pulou na terra, só que a terra estava fofa, tentou correr, mas os seres vieram e pegaram ele. Eram baixinhos também, usando uma espécie de escafandro. E aí pegaram ele com bastante força e levaram para dentro da nave. Aí lá ele passou por uma espécie de desintoxicação, passaram óleo na pele e tal. Depois ele culminou com essa relação sexual a gente não pode afirmar que seja uma extraterrestre, mas era aparentemente uma tripulante do OVNI pelas configurações físicas, que era bem parecido com os abdutores, com os sequestradores dele. Mas isso é só um relato dele? Então, tem o relato do Antônio Vilas-Boas. O caso dele foi, inclusive, investigado pelo projeto Blue Book. Os americanos chegaram a levar ele lá para os Estados Unidos para ver uma outra nave, porque ele chegou a ver inscrições. Isso ele chegou a contar posteriormente no Flávio Cavalcante, que era um programa de televisão bem antigo, né, que fazia bastante sucesso naquela época. Hoje ele é falecido, tal, mas ele chegou a deixar um diário. Os irmãos, os filhos dele também sabem de toda a história, os parentes. A gente tem no nosso canal lá, o Enigmas e Mistérios, alguns áudios legendados de parentes que contaram alguns detalhes a respeito dessa história, né? E assim, o caso dele foi um dos primeiros de relação sexual que teve no Brasil, que aconteceu no Brasil e que ficou conhecido mundialmente. Embora a primeira abdução, 1957, mas a primeira abdução no Brasil, ela, assim, comprovada, ela ocorreu em Campinas, em 1931. Eu tenho um livro que eu escrevi, que é o Alienígenas no Passado do Brasil, esse livrinho aqui. E aqui eu tenho 14 casos brasileiros que falam a respeito de contatos com tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores, que a era moderna é a partir de 47. Esse caso de 1931, deixa eu só te mostrar aqui, ele fala a respeito da abdução do senhor José Florencio, que é esse senhor de Campinas. Ele teria tido contato com esses seres, né, desse tipo aqui. Na época eu estive lá com o professor José Carlos e esse pesquisador espanhol, que é o Pablo Villarrubia Mauso também, e a gente entrevistou esse senhor, José Florencio. Ele contou todos os detalhes, inclusive ele voltou com uma estranha doença depois de ter sido levado a bordo dessa nave, isso em 1931. Então a primeira abdução foi em Campinas, né? Eu
também tive a oportunidade de pesquisar, mas além desse caso, tem um caso que ele é relatado, uma abdução no Brasil colônia. Então são pesquisadores capixabas que descobriram cartas de 1558 que fala a respeito de um índio que teria sido levado por seres estranhos e que depois também veio a falecer.